Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado operacional do segundo trimestre da Lojas Renner, com ticker de negociação na bolsa LEREN3, LREN3, beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, o clássico de sempre, né? Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Para você nos encontrar, muito fácil, Investir do Bem, nossa hashtag IBSA3. Assim você consegue nos encontrar com maior facilidade. Beleza? Então, se esse conteúdo é relevante para você, lembre-se de compartilhar, beleza? Assim você consegue me ajudar. E deixar aquele like, que isso é muito importante para a gente entender se o nosso trabalho tem sido bem feito. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Beleza, meu povo, como o meu trabalho sempre foi um trabalho mais didático e mais voltado para investidores iniciantes, eu vou fazer aquele trabalhinho de sempre, né? Se você está começando a investir em alguma empresa ou comprou já de repente ações de alguma empresa, muito importante que você tem dois caminhos para você acompanhar o trabalho da empresa, né? Que você está investindo. Primeiro, você pode se cadastrar no mailing list da empresa, né? Entra lá no site de RI, que eu vou mostrar aqui para vocês, no caso de Lojas Renner. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, beleza? Lojas Renner é uma empresa que eu tenho na minha carteira e eu tenho o meu racional para investir nela. Então, você tem que montar o seu racional de investimentos, beleza? Não ir pela cabeça dos outros. Então, beleza, quero investir em Lojas Renner ou eu já invisto em Lojas Renner. Como é que eu faço para acompanhar o trabalho da empresa? Você pode se cadastrar no mailing list da empresa, ou seja, toda empresa listada na bolsa tem o seu site de RI e lá eles têm um mailing list, ou seja, você se inscreve na lista de e-mails da empresa e assim todo fato relevante, tudo que for de importante da empresa, ela divulga por e-mail e assim você recebe no seu e-mail principal. Essa é uma das alternativas. Mas se você já é uma pessoa que já tem algum conhecimento de mercado, você pode entrar, né, de repente, no próprio site de RI da empresa e acompanhar. Beleza? Aqui eu vou fazer o caminho do zero para vocês fazerem isso. Então eu vou digitar, né, Lojas Renner, RI. RI, sigla Relações com os Investidores, beleza? Então eu entrei, o primeiro site que aparece para mim, que já é o site de RI de Lojas Renner, eu vou clicar, vai aparecer aqui o layout de Lojas Renner para mim, a página, e aí eu quero encontrar informações financeiras da empresa. E aí nós temos diversas informações aqui, né? A companhia, como é a governança corporativa, sobre as ações da empresa. E aí quando eu clico em informações financeiras, aqui é diferente porque cada site cria, né, as suas informações, apresenta as suas informações financeiras de uma certa forma. Aqui eu vou ver de Lojas Renner. E aí nós temos diversas informações aqui. Eu vou clicar em Central de Resultados, beleza? E aí quando eu clico em Central de Resultados, vai aparecer para mim essa carinha aqui. Eu tenho o primeiro TRI de 2020 e eu tenho o segundo TRI de 2020. Então, se vocês ouvirem também uma gata miando, é a Inaura, minha gatinha que eu tenho. E aí nós temos aqui diversas informações. Eu vou dar como nós queremos analisar a prévia operacional, a gente vai clicar em Press Release, resultado do segundo TRI. E aí o que vai nos aparecer é exatamente isso daqui, que é o resultado de Lojas Renner. Beleza? Então, como eu estou lendo pela primeira vez o relatório, a prévia operacional do segundo TRI, então tem algumas coisas que eventualmente eu vou parar para ler para vocês, beleza? Então, Lojas Renner código de negociação na BT, na B3, LEREN3, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui já aparece para gente, quem não conhece Lojas Renner ou está começando a estudar, Lojas Renner, ela não é só Lojas Renner, né? Ela tem outras empresas dentro do seu portfólio. A Camicado, a Yukon e a Realize, beleza? A Realize é o braço de investimentos de Lojas Renner, a Yukon ela é o braço de modas da Lojas Renner voltado mais para o público jovem, e a Camicado, né, para aquele braço da Renner que trabalha com aquelas coisas de utensílios para casa, beleza? Das pessoas. Então vamos dar uma olhada aqui, nós temos a mensagem da administração. Então aqui imagino que o vídeo vai ficar um pouco grande, porque Lojas Renner está exposta a um setor que sofreu bastante, né? Porque Lojas Renner ela tem uma posição muito grande dentro de shopping centers, e como eu já tenho um podcast no Spotify falando sobre shopping centers, a gente sabe que eles ainda, né, estão enfrentando alguns problemas, beleza? Então vamos dar uma olhada na mensagem da administração aqui, pontuando o que for mais importante, né?
Desde os primeiros sinais da Covid-19, tomamos ações ancoradas em nossas convicções e valores, priorizando a saúde de colaboradores e clientes, o que nos levou a sermos os primeiros a fechar temporariamente todas as lojas, com a certeza de que era a melhor decisão naquele momento. Beleza? Vejamos, está tudo certo aqui. Simultaneamente, reagimos de forma rápida e responsável. Ajustamos as despesas, revisamos os investimentos e reforçamos o caixa com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital, manter os empregos e dar suporte à nossa cadeia de fornecimento. Aqui, antes de comentar sobre a mensagem da administração, nós já temos um vídeo anterior em que eu analiso o primeiro TRI de Lojas Renner, então é só você ir lá no nosso canal do YouTube e dar uma olhadinha que nós temos. Se eu me lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo, beleza? O link para esse vídeo. Mas caso eu não coloque, eu me esqueça, vá lá no nosso canal do YouTube que tem lá para vocês, beleza? Então, seguindo, adicionalmente, mobilizamos uma grande rede de colaboração para multiplicar os esforços e os investimentos no combate às crises sanitária e econômica, levando apoio a instituições de saúde e comunidades. E, a partir dali, focamos nos níveis de serviço para fazer mais rápido e melhor e principalmente para nos adaptarmos a um novo comportamento de consumo, o que nos impulsionou a aceleração da nossa transformação digital. Então, a primeira coisa aqui, né, Lojas Renner se mobilizou muito rapidamente para a questão digital. Né? A empresa, vendo uma entrevista em que eu vi do CEO da empresa, né, muito recentemente, ele disse que eles transformaram 5 anos em 5 meses, né, que era a proposta deles de acelerar o digital deles. Beleza? Então aqui é a minha gata Inaura, que não me deixa em paz. Deixa eu tirar ela daqui. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, tchau. Beleza. Vejamos aqui. Eu ajustei, né? Porque eu estava justamente cobrindo a câmera aqui. Espero que dê para vocês conseguirem ler aí com tranquilidade. Beleza, voltamos então. Então a empresa, né, ela teve que acelerar a sua parte digital de vendas, né, para que ela pudesse ajustar esse novo comportamento, né, esse novo normal que nós temos aí. Então iniciamos o trimestre com toda a nossa operação física temporariamente fechada e em 24 de abril começamos gradualmente a reabertura das unidades, respeitando protocolos rigorosos de saúde e higiene para garantirmos um ambiente seguro aos nossos colaboradores e clientes. Ainda que o fluxo esteja limitado pelas restrições de horários e dias de funcionamento, assim como pela restrição da capacidade de pessoas dentro da loja, desde o início do processo de reabertura, a conversão tem se mostrado mais elevada, com maior quantidade de peças por ticket. Então, aqui a Lojas Renner já traz um dado bastante interessante, né, que é essa questão da redução, né? Embora os shopping centers, eu fiz um podcast recentemente falando de um fundo de investimento imobiliário chamado HGBS 11. Então, se você não conhece o nosso podcast, vá lá no Spotify ou no Google Podcast e procure Investir do Bem, #BSE3 e veja o nosso episódio que nós falamos sobre o HGBS 11. Ele é um fundo de shopping center, fundo de investimento imobiliário voltado a shopping centers. E lá eu analisei a ideia da retomada, né? Todos os shoppings do portfólio já foram reabertos, mas com algumas restrições, principalmente no que tange a praça de alimentação, né? Aquele lugar que a gente fica sentado ali comendo, batendo papo. Então criaram-se diversas restrições em decorrência da pandemia. Beleza? Então aqui duas coisas, né? Eles voltaram a trabalhar mais com certas restrições e eles também têm percebido um aumento na venda de quantidade de peças de roupa por ticket de venda. Atualmente temos 100% do parque de lojas em operação e na medida em que as atividades vão gradualmente retomando a sua normalidade em algumas regiões, percebemos uma recuperação importante no fluxo de clientes, com melhora na performance dessas unidades. Estamos evoluindo para um novo momento e nossa convicção se baseia nos resultados que já vimos ao longo do terceiro TRI de 2020, né? Ou seja, aqui já é uma projeção futura, onde estamos nos últimos dias superando o nosso orçamento inicial de venda. Adicionalmente, o segundo TRI, né, aqui eu vou tentar pontuar só aquilo que foi muito importante aqui, né? Adicionalmente, durante o segundo TRI, fortalecemos a operação online de nossas marcas e aceleramos o processo de transformação digital da companhia. Nossas equipes estão mais mobilizadas do que nunca e temos antecipado projetos e desenvolvido soluções em tempo recorde.
Em nossos canais digitais, colocamos força total para a melhoria na experiência de compras em serviços que trazem mais autonomia ao cliente em produção de conteúdo e também na participação em eventos musicais de moda, que é o nicho que mais interessa à lojas Renner, né? Através dessas e outras iniciativas, temos visto fluxo crescente no nosso e-commerce, isso é muito bom, né? Com aumento de 190% nas visitas em julho. Também tivemos importantes avanços no app. O número de downloads ao final do trimestre mais que triplicou versus 2019 e a participação, tanto nas visitas quanto nas vendas, cresceu e atualmente representa cerca de metade da receita do canal. Além disso, o número de novos clientes se multiplicou em patamares 5 vezes maior que os níveis do início do ano, representando mais de 75% do total de clientes. Como resultado, mesmo com a abertura das lojas físicas, o ritmo das vendas nos canais digitais segue acelerado e em julho batemos novo recorde, com um crescimento de 239% ante o mesmo período do ano anterior. Também aceleramos soluções que facilitam a experiência de compras de nossos clientes e alavancam a nossa estratégia Omni. Implementamos nossas formas de vendas digitais, como a venda por WhatsApp, que está presente em 56 praças e cujas vendas quadriplicaram desde o seu lançamento. E a venda social, Minha Sacola, com um saldo com um total de principalmente... Também ampliando... vamos lá de novo. Que está presente, né, a venda por WhatsApp presente em 56 praças e cujas vendas, né, quadriplicaram desde o seu lançamento, e a venda social Minha Sacola com um total de 12 mil afiliados. Também ampliamos as formas de entrega através da modalidade de drive-thru em 216 unidades, nossos podcasts em que eu falo sobre fundos de investimento imobiliário da área de shopping center, eu falo da modalidade drive-thru. Então corre lá nos podcasts e dê uma olhada. Ou aqui no YouTube, que eu também tenho um vídeo. E principalmente do Ship from Store, né? Já presente em mais de 180 lojas e que nos permite oferecer prazos de entrega mais rápidos e com maior disponibilidade de estoques. A participação do uso do estoque das lojas para atender as compras online vem aumentando e atualmente mais de 10% dos pedidos são atendidos com estoques de lojas. O cliente compra pelo site, passa na loja mais próxima da Lojas Renner e retira o produto, né? Esse seria o Ship from Store, né? Na Realize, colocamos em prática com a mesma agilidade que no varejo uma série de melhorias na experiência de pagamentos. Aprimorando canais já existentes, lançando outros e promovendo a digitalização de nossos clientes nas consultas e pagamentos, beleza? Dessa forma, o número de clientes que interagiu digitalmente com a nossa plataforma de relacionamento e pagamentos aumentou durante a pandemia, passando de 35% da base ativa de cartões para cerca de 80%. E atualmente temos aproximadamente 20 milhões de acessos mensais na seção de cartões do app. Adicionalmente, evoluímos na percepção de nossos clientes, com aumento de 10 pontos PPS no NPS, Net Promote Score, né, que é uma espécie de análise de clientes, né, que eles fazem da empresa, dos cartões, conforme pesquisa realizada por empresa especializada no mercado de meios eletrônicos de pagamento. Beleza? Seguindo então, o período mais desafiador ficou para trás e nesse momento temos todas as nossas lojas operando com um fluxo crescente e os negócios digitais evoluindo de forma exponencial. Adicionalmente, antecipamos o processo de remarcações desde a reabertura das primeiras lojas, como parte da gestão comercial dos estoques. Cápsulas da nova coleção já estão disponíveis e a receptividade tem sido muito positiva, o que nos deixa otimistas com a virada da coleção Primavera-Verão em setembro para assim nos encaminharmos a uma nova fase. Operacionalmente, atingimos novos níveis de eficiência, agilidade e inovação. Nossos colaboradores se superam diariamente e nossos fornecedores estão ainda mais próximos e engajados, prontos para nos atenderem com qualidade e agilidade. E com tudo isso, acreditamos que marcas com significado e proposta de valor clara geram diferenciais competitivos e criam condições para ter ganhos relevantes de market share. Seguimos comprometidos com nossos projetos de longo prazo e a sustentabilidade dos negócios. Nossa transformação digital foi acelerada, nosso target de lojas 2025 segue inalterado e continuamos atentos a novas possibilidades para executarmos nossa estratégia através da combinação de nossos negócios e desenvolvimento do ecossistema de moda e lifestyle.
Enfim, nossa companhia tem se mostrado preparada para enfrentar o cenário atual, mas principalmente para se impulsionar com os aprendizados que surgiram até aqui, para sair ainda mais forte deste momento e voltar a voar. Beleza? Então, basicamente essa é a mensagem, né, do pessoal da administração. Vejamos o que mais, transformação digital, né, que o time de gestão já tinha colocado, né, que eles aceleraram o movimento, né, das vendas digitais, porque de certa forma era algo que ainda não tinha muita força dentro das lojas Renner, porque era um projeto que antes da pandemia eles projetavam uma espécie de trabalho que eles tinham que montar, e aí veio a pandemia e eles tiveram que acelerar esse processo. Então, falando um pouquinho sobre a transformação digital, falando sobre as vendas digitais. E aí aqui ao lado nós temos uma tabelinha, né? E aqui nós temos algumas considerações. Vejamos aqui para a gente não perder muito tempo. Vejamos aqui, olhando para essa tabelinha, o que nós temos? Nós temos vendas digitais em vermelho e nós temos o crescimento ano contra ano, né? Então a gente percebe que em abril eles aumentaram em 25%, né, o volume de vendas digitais, e aqui representado em milhões, né, esse valor, e aqui porcentagem, né? E nós temos ano contra ano. A gente percebe que em julho eles venderam 239% a mais no comparativo ano contra ano, né? Aqui nós temos a sigla YOY, Year over Year, né? Que seria ano contra ano. Beleza? E aí o que nós temos aqui embaixo? Nós temos sobre o fluxo de vendas, aumento de 95% no segundo TRI e mais de 190% em julho, sendo aproximadamente metade disso pelo aplicativo. Novos clientes, crescimento de 251% no segundo trimestre de 2020 e 337% em julho, sendo já mais de 75% da base total e mais de 50% das vendas. Clientes ativos, quase dobrou em julho versus dezembro de 2019. E aí falando sobre o app de vendas deles, né? Download aumentou em 259%, maiores no segundo TRI de 2020 e 304% em julho, com participação de cerca de metade das vendas digitais. Beleza? Vejamos o que mais, projetos estruturantes, o que nós temos aqui. Muitas das iniciativas digitais que já estavam implementadas antes da Covid-19 se mostraram ainda mais relevantes no momento atual, como o checkout móvel, que atualmente representa 20% das vendas das lojas. Além disso, foram feitas evoluções das novas formas de vendas digitais implementadas, como a venda por WhatsApp, né, que nós já comentamos, a venda social e o Fashion Delivery, assim como nas entregas através do Ship from Store e Drive-Thru. Venda digital, com mais de 6 mil operações realizadas desde a sua implementação, self-checkout, caixa de autoatendimento, participação de 12% nas vendas das unidades com operação. Self-checkout, pague digital realizado com o celular do cliente, disponível em todas as lojas, né? O cliente vai com o seu celular na loja e paga através do seu celular se ele tem alguma dívida. Venda por WhatsApp em mais de 70 lojas, onde o volume de vendas quadruplicou desde o lançamento. A pessoa pode comprar, né, através do seu WhatsApp e retirar na loja. Venda social Minha Sacola, 12 mil afiliados com mais de 47 mil pedidos realizados, ou seja, as pessoas podem, a Lojas Renner disponibilizam para eles esse projeto Minha Sacola, para que a pessoa possa vender, né, os produtos da Lojas Renner, e aí naturalmente tem uma comissão sobre isso que eles ganham. Então 12 mil afiliados com mais de 47 mil pedidos realizados, né? Drive-thru em 216 unidades com mais de 13 mil pedidos gerados. O drive-thru, basicamente, a pessoa compra pelo site, né? Pode comprar pelo site, e aí ele vai no estacionamento do shopping center, ou no estacionamento que a loja Renner possui, e ele vai lá e retira o seu pedido. Ship from Store em mais de 180 lojas, com redução do tempo de preparação do pedido em 50% desde abril. Mais de 10% dos pedidos online são atendidos com estoques de lojas, sendo cerca de 20% em algumas regiões. Então, Ship from Store, o pedido é mandado para você direto da loja, né? Eu, por exemplo, moro aqui em Campo Grande, eu sei que tem uma loja Renner aqui em Campo Grande, um shopping center muito próximo daqui. E o que acontece? Quando eu entro no site para poder comprar, eu posso fazer Ship from Store, né? Ao invés de repente, o pedido, eu compro uma camiseta, essa camiseta que eu estou vestido, ao invés dessa camiseta vir para mim de lá de São Paulo, ela sai direto da loja de Campo Grande e vem para minha casa, né? Então, chega muito mais rápido para mim.
Fashion Delivery, piloto em operação com uso de Analytics para a definição do público-alvo e envio de itens selecionados para a casa do cliente com base em suas preferências. Então, aqui eles estão meio que mapeando quais são as opções mais procuradas pelos clientes e aí eles mandam para a casa do cliente algo baseado na preferência dele, né? Assim, aumentando, né, a fidelização do cliente. Prateleira infinita será disponibilizada até outubro, então eles vão explicar esse projeto. Novo CD, o Omnichannel. Continuidade da construção do novo CD em São Paulo, conforme cronograma. Beleza? Então, alguns trabalhos, algumas coisas que a Lojas Renner vem aumentando aqui, né? Vejamos, realize CFI, aqui vamos tentar pular isso daqui, vejamos. E aqui nós chegamos ao que mais nos interessa, né? A gente sabe que as vendas da Lojas Renner caiu drasticamente, né? Se não me falha a memória, no primeiro TRI a queda foi de 63% no volume de vendas. E vejamos agora segundo TRI de 2020, né? Fazendo aqui um comparativo com o segundo TRI de 2019, o que a gente espera naturalmente é uma queda brutal. Então vejamos receita líquida das vendas de mercadorias, 539 milhões contra 2 bi e 19 milhões, né? Então a queda de 73%, se a gente comparar aqui, né, 2019, como vocês podem ver na tela, contra segundo TRI de 2020, 539 milhões, segundo TRI de 2020, 2 bi e 19 milhões, segundo TRI de 2019. E no comparativo do semestre, né, semestre contra semestre, primeiro semestre de 2020, 2 bi e 89 contra 3 bi e 669 milhões, primeiro semestre de 2019. Então, a queda de 43% na receita líquida de vendas. Crescimento de vendas em mesmas lojas, né, que é o SSS, Same Store Sales, né, que é uma métrica bastante utilizada, né, vendas em mesmas lojas, né, não inclui aqui vendas em novas lojas que a Lojas Renner eventualmente abriu nessa janela de período, né, de trimestre e de semestre. Então, nós tivemos uma queda de 74% no segundo TRI de 2020 e 2019, segundo TRI, nós tivemos um aumento de 9,3%. Semestre contra semestre, primeiro semestre de 2020 menos 45%, uma queda, e primeiro semestre de 2019, 10,8%. Lucro bruto, das operações de varejo. Aqui nós estamos olhando só o braço de vendas da Lojas Renner, ok? Aqui a gente não está olhando o braço financeiro dela, que é o da Realize. Beleza? Lucro bruto da operação de varejo. Vejamos. Segundo TRI de 2019, 1 bi 139 milhões contra 241 milhões segundo TRI de 2020, uma queda de 78%. Olhando semestre contra semestre, primeiro semestre de 2020, 1 bi e 100 milhões contra 2 bi e 51 milhões segundo primeiro semestre de 2019, uma queda de 46%. Margem bruta da operação, né, a gente percebe que segundo o TRI de 2019 a margem bruta foi de 56% contra 44,8% no segundo TRI de 2020. Então a queda de 11,6 pontos percentuais. E aí semestre contra semestre a gente percebe que segundo primeiro semestre de 2020 52% e primeiro semestre de 2019 56%, uma queda de 3,2 pontos percentuais. Então aqui a gente, semestre contra semestre, a gente não ficou muito longe, beleza? Despesas operacionais, né? Vendas gerais, que é com vendas gerais e administrativas, beleza? Vejamos aqui, nós temos uma nota de rodapé, vamos ver aqui, beleza. Então aqui eles dizem, aqui eles já adiantam para a gente, né? Aqui eles apresentam despesas operacionais com vendas gerais e administrativas, só que aqui não entram, né, despesas com depreciação e amortização, eles excluíram isso do cálculo. Beleza? E aqui também não entra depreciação de arrendamento. Então fiquem cientes disso. Vejamos. Então vejamos, despesas operacionais 421 milhões segundo o TRI de 2020 contra 678 milhões segundo o TRI de 2019. Então uma queda de 37%. Né? Então, naturalmente aqui eles foram bastante conservadores em cortar despesas, né? E também aqui imaginamos que muita gente foi colocada também no regime de home office, né?
uma parcela das pessoas foram colocadas em regime de home office, então isso eventualmente vai bagunçar um pouquinho ali o tabuleiro, né, de despesas. Olhando no semestre contra semestre, primeiro semestre de 2020, 1 bi 86 milhões contra primeiro semestre de 2019, 1 bi. Não, aqui eu estou falando besteira, aqui nós temos milhões, tá, gente? Deixa eu ver se está tudo certinho. É representado em milhões, beleza, é isso mesmo. Então, 1 bi 86 milhões com primeiro semestre de 2020 contra 1 bi 287 milhões primeiro semestre de 2019. Portanto, uma queda de 15,6%. Despesas operacionais dividido pelas receitas das vendas de mercadoria. Então, se nós pegarmos, se a gente quiser saber o quanto representou as despesas operacionais em relação àquilo que foi recebido das vendas das mercadorias. 78% segundo TRI de 2020 contra 33% segundo TRI de 2019. Né? Então, algo bastante, uma porcentagem bastante alta, né? Mas nós já entendemos que o cenário é pandemia. Né? Falando de semestre contra semestre, 52% primeiro semestre de 2020 contra 35% primeiro semestre de 2019. Beleza? Outros resultados operacionais, né, que aqui nós não entraria propriamente com a venda dos produtos. Né? 744 milhões, então aqui já entra um valor que não está ligado diretamente com a receita de vendas de mercadorias. Né? Contra menos 8,8 no segundo TRI de 2019. Então aqui a gente teria que ler o relatório, né, para a gente entender um pouco melhor o que é esse outros aqui no resultado operacional. Beleza? Vejamos aqui o EBITDA, né? EBITDA da operação de varejo ajustado. Né? Então o que é o EBITDA? No EBITDA, né, nós traduzimos para lagida, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E aí uma sigla bastante utilizada porque o EBITDA ele é o chão de fábrica, né? Representa o lucro que a empresa tem com o seu core. O core da Lojas Renner é venda de mercadorias no varejo, e aí a gente analisa o que foi o EBITDA da empresa. Beleza? Vejamos, o EBITDA ajustado, 455 milhões segundo o TRI de 2020 contra 344 milhões segundo o TRI de 2019. Então nós tivemos um aumento de 32%, então isso é muito positivo. Né? Primeiro semestre de 2019, 554 milhões contra 541 milhões primeiro semestre de 2020. Uma queda de apenas 2,5%. Margem EBITDA da operação de varejo ajustada. Aqui a gente quer entender a eficiência da empresa, né, com a sua margem. Olhando para o seu EBITDA, né, se a gente pegar o EBITDA e dividir ele pela receita líquida de vendas, o que nós encontramos? Né? 84% segundo o TRI de 2020 contra 17% segundo o TRI de 2019. Então, é um aumento aí de 67%. Né? Então, isso é muito bom para a gente aqui. Né? Vejamos, margem EBITDA de operação. Beleza, olhando semestre contra semestre, 25% primeiro semestre de 2020 contra 15,1% primeiro semestre de 2019. Um aumento de 10,8 pontos percentuais. Vejamos aqui. Vejamos. Resultado de produtos financeiros, né? Aqui não tem relação com a venda de mercadorias, né? Aqui é o braço financeiro da empresa. Resultado financeiro, 52 milhões segundo o TRI de 2020 contra 91 milhões segundo o TRI de 2019, uma queda de 42%. E primeiro semestre de 2020, 73 milhões contra 188 milhões primeiro semestre de 2019, uma queda de 61%. O EBITDA total ajustado, varejo mais produto financeiro, né? Aqui a gente junta o chão de fábrica de Lojas Renner mais os produtos financeiros e a gente chega ao EBITDA total ajustado. 508 milhões segundo semestre de 2020 contra 435 milhões segundo o TRI de 2019, um aumento de 16%, né? Isso é muito bom. Primeiro semestre de 2020, 614 milhões contra 743 milhões primeiro semestre de 2019. Então, no comparativo de semestre, a gente tem uma queda de 17,4%. E aí, se a gente fizer novamente, né, utilizar a margem EBITDA total ajustada agora, né, a venda do varejo mais produto financeiro, a gente tem 94% no segundo TRI de 2020
contra 21% no segundo TRI de 2019. Isso também é muito bom, mas a gente tem que lembrar que o ano é bastante atípico para o varejo e principalmente aqui falando de lojas Renner, né? No comparativo do semestre, primeiro semestre de 2020, 29% contra 20,3% no primeiro semestre de 2019. Então também muito bom, né, para a empresa. É o lucro líquido da empresa, né? Aqui nós temos o creme de la creme que todos nós acionistas procuramos, né? 818 milhões segundo TRI de 2020 contra 230 milhões segundo TRI de 2019. Então um aumento de 254%. E aí no comparativo de semestres, primeiro semestre de 2020, 825 milhões contra 386 milhões primeiro semestre de 2020. Então um aumento também de mais de 100%, né, do lucro líquido. Margem líquida da empresa, né, que a gente pega lucro líquido, divide por receita líquida, e aí nós chegamos a esse cálculo. Deixa eu até ver que se eu estou fazendo besteira para vocês, para a gente não dizer nenhuma bobagem, né? 818 dividido por 539, beleza, é exatamente isso. Se nós pegarmos o lucro líquido e dividir pela receita líquida, a gente vai chegar a um percentual, né? Ou seja, a gente quer entender o quão eficiente a empresa tem sido, né, na venda dos seus produtos. Então a margem líquida segundo semestre de 2020, segundo TRI de 2020, 151% contra 11,4% segundo TRI de 2019. E no comparativo de semestre, 39% no primeiro semestre de 2020 contra 10,5% no primeiro semestre de 2019. Aqui é importante a gente analisar a capacidade que a empresa teve de se reinventar num curtíssimo prazo, né? Então isso é muito importante para a gente. Aqui dando uma olhada no ROIC, né? O ROIC que nós temos seria aquela sigla que nós utilizamos, né? Que o ROIC ele é o Return on Invested Capital, né? Aqui a gente pega o capital que a empresa tem, tanto dos sócios quanto de terceiros, e aí a gente divide isso, o ROIC. Peraí, deixa eu até olhar aqui novamente, justamente para eu não fazer besteira, né? Beleza, o que nós temos do ROIC, né? O ROIC, isso que eu estava falando para vocês. Então o ROIC que a gente tem aqui, né? Bom, quando a gente faz ao vivo, a gente tem que ter aquela sagacidade rápida para a gente não errar, né? Então o ROI, nós temos diferença entre ROI e ROIC, né? O ROIC, ele vai medir a eficiência da empresa em relação, utilizando o seu capital e o capital de terceiros, e o ROI é a eficiência da empresa utilizando o capital dos sócios da empresa, né? Então aqui nós temos o ROIC, segundo TRI de 2020, 25,5% contra 21,5% do segundo TRI de 2019. E aí, primeiro semestre de 2020, 25,5% contra 21,5% no primeiro semestre de 2019. Então, o resultado como um todo, de certa forma, veio muito bom, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós teremos, na sequência, né, os detalhamentos, né? A empresa vai detalhar CAPEX, Same Store Sales, margem bruta, né, que ela já colocou ali em cima e ela vai detalhar. Mas eu creio que, por a gente estar tratando aqui, de certa forma, se eu fosse tratar de todo o resultado de Lojas Renner, a gente levaria um tempão muito grande, né? Então, aqui eu posso deixar o vídeo por aqui, né? Lembrando que alguns disclaimer, né, alguns avisos que a gente pode dar, né? A Lojas Renner é uma empresa que ela, mesmo que ela tenha trazido resultados, o resultado do primeiro TRI que não veio tão bom, e agora também que ela conseguiu se reinventar, é importante lembrar que no curtíssimo prazo a empresa ela ainda precisa que ainda tem algumas coisas que tem que fechar, né? Porque nós temos que a pandemia ela ainda está, de certa forma, ela ainda tem muita força, nós ainda temos perigo de uma segunda onda de coronavírus, então a gente tem que ficar muito ligado em quais são os movimentos do mercado. A Lojas Renner também ela tem uma presença muito forte em shopping centers, então na medida em que nós tenhamos um desequilíbrio aí, ou aumento de casos de coronavírus, a gente pode ter, de repente, eventualmente, o fechamento de algumas lojas, né? Então, se um shopping fecha em que a Lojas Renner está inserida, naturalmente a empresa ela vai ter que partir para o seu drive-thru ou para esses braços de venda que são as vendas digitais. Então é bom a gente ficar ligado nessas situações. Então o setor do varejo como um todo ele tem sofrido bastante, né? Como eu tenho falado nos podcasts que eu falo sobre shopping centers. Beleza? Então pelo vídeo eu espero que eu tenha conseguido de certa forma pelo menos ajudá-los a entender um pouquinho o resultado, né?
É claro que aqui eu abri o relatório com vocês, eu ainda não tinha lido o relatório, não tive tempo de ler. Então a gente geralmente abre e a gente vai lendo algumas coisas, e como a gente não é senhor de todas as coisas, a gente não sabe de tudo, é natural que algumas coisas passem para a gente despercebido, porque tem algumas entrelinhas, tem algumas coisas de rodapé que é bom a gente ler antes de fazer o vídeo. Mas eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los de alguma forma. Se você ficou com dúvida, assim como eu às vezes tenho dúvida, vai lá nos comentários, coloca lá, eu tenho dúvida sobre tal coisa, ou dá pra gente um feedback sobre esse trabalho que a gente tem feito aqui, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.